Nós queremos, igreja, chamar então o pastor hoje convidado, que está aqui com a gente, pastor Sandro, um grande amigo que Deus tem nos dado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Sandro. Glória a Deus. Pastor, fica à vontade aí, ele vai ligar ali. Enquanto isso, ele é pastor hoje da Igreja Metodista em Jardim Aeroporto, amém? Está pastoreando a igreja há quanto tempo, pastor? Me esqueci. 5 anos, glória a Deus. Essa grande missão que o Senhor tem dado a ele ali no Jardim Aeroporto. Nós queremos orar pela vida dele, ele vai ligar aqui o computador dele rapidinho. Rapidinho, o tempo necessário, viu, pastor? Não estou acelerando, não, pelo amor de Deus. Inclusive, igreja, enquanto ele liga aqui rapidamente, gente, eu levo isso muito a sério. Eu quero pedir perdão publicamente, pela vida da Valzinha e da Thaís. Porque semana passada, gente, a gente já estava com o tempo excedido. E aí, se alguém viu, de repente, para que não fique assim, sabe, um zuco-zuco, que fofoca não é de Deus, eu fui meio duro com elas, mas é por causa do tempo. Então, a Valzinha, ela veio trazer aqui, uma lembrança para a Thelma, e ela falou assim para mim, pastor, eu tenho uma palavra. Eu falei, pelo amor de Deus, não. Eu falei, a gente já está com o tempo estourado, não dá mais. Aí a Thaís também foi tirar foto, gente, ela ficava assim, pastor, vai para cá, pastor, vai para lá, pastor. Thaís, tira essa foto, pelo amor de Deus. Então, eu peço publicamente, desculpa. Inimigo da mídia. Mas eu peço também publicamente perdão a vocês, se pareceu rude, vulgar, alguma coisa assim, ofensivo, não foi minha intenção, tá bom, gente? Mas era por causa do horário mesmo, que já estava bem estourado e a gente precisava encerrar o culto. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar pela vida do pastor Sandro? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela vida do pastor Sandro, que vai nos abençoar hoje aqui. E queremos, ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, abrir os nossos corações, ó Pai, porque sabemos que a palavra ministrada já foi lhe dada, Pai. Já foi concedida ao seu coração, Pai amado, assim como a autoridade para ministrar sobre a vida da nossa igreja. Que estejamos, ó Pai amados, preparados agora para recebê-la e, em nome de Jesus Cristo, colocá-la em prática para a glória do teu santo nome. Oramos desde já também, Pai amado, pelo Jardim Aeroporto, Pai, que aquela igreja, Pai amado, possa viver um avivamento, um crescimento, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, através, ó Pai amado, da vida do teu pastor que tem se dedicado, Deus, a esse trabalho, Senhor. Visita os irmãos, visita as irmãs, ó Pai, e que em nome de Jesus possamos cada vez mais estar ligados, ó Pai amado, como igreja metodista, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós abençoamos a vida do pastor, da igreja, para a glória do teu santo nome. Amém. Bom, eu não sei o que aconteceu comigo aqui, mas eu recebi muito de Deus. Eu recebi muito. Eu fui lá em Cuiabá, eu fui lá no Mato Grosso. O que o Senhor ministrou no meu coração, lá no Mato Grosso. Tinha uma estradinha que eu pegava meia-noite e pouco, porque eu trabalhava no restaurante. E eu pegava aquela estrada, 15 quilômetros mais ou menos, e eu sou chorão, tá? Tem jeito. E era o momento da minha oração, era o momento do meu louvor, era o momento de adoração, era o momento de me quebrantar, era um momento que eu gritava dentro do carro. Eu não fazia outra coisa, eu gritava. E eu louvava a Deus, eu abria meus braços e louvava a Deus aqui. E era uma escuridão tão densa, tão profunda, que se eu desligasse o farol, se eu ligasse a lanterna, para vocês terem uma ideia, iluminava toda a estrada. E aquele foi um tempo muito precioso para mim. Foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de comunhão com Deus. E eu lembrei desse percurso todo com a primeira música do Baruch, que foi tocada aqui. Eu colocava ela no meu celular, colocava no ombro, porque o rádio não funcionava daquele jeito, e eu colocava e ia escutando. Aumentava todo o volume e ia louvando. E foi um tempo de muito aprendizado. Irmã, eu já orei para Deus dar o café da manhã. Eu já orei para Deus dar o almoço no mesmo dia. E eu já orei para Deus entregar a janta. E em tudo,
em tudo, em todo o tempo. Nós fomos honrados. A minha família foi honrada. Não houve nenhuma falta. Não tivemos falta alguma. O alimento nós tivemos. Não faltou nada. E eu falo uma coisa muito importante: a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, ela fala muito da nossa trajetória, do nosso testemunho, daquilo que nós vivemos já, daquilo que nós sentimos no coração. Deus já providenciou dinheiro para pagar as contas. Eu devia 6 contas. Eu cheguei na frente da atendente, ela olhou para mim e falou assim: tem 6 contas. Eu falei: eu sei, eu estou com o dinheiro aqui, eu vou pagar. Só que um momento antes eu tinha falado para Deus, falava: Deus, faz 1 ano e meio que eu não faço compra para minha casa. Faz 1 ano e meio que eu não consigo fazer uma compra. Eu não vou no mercado para comprar. E o Senhor falou, eu falei para o Senhor, eu falei: Senhor, me abençoa, me ajuda. E eu cheguei naquela atendente, ela olhou para mim e falou assim: tem 6 contas. Eu falei: sim, faça elas que eu quero pagar. E ela começou a buscar as contas. Resumindo, sobrou somente uma. Ela olhou para mim e falou: moço, eu não sei o que aconteceu, só tem uma conta. Eu falei: sim, eu sei. E aquele momento que eu paguei aquela conta, eu saí dali de dentro da Telefônica. Todos nós lembramos da antiga Telefônica. Eu saí dali, liguei para minha esposa correndo e falei assim: nós vamos no mercado fazer compra, porque o Senhor proveu. E eu falo isso, eu não falo porque a gente precisa testificar, eu preciso testificar tudo aquilo que foi dito aqui, porque o Senhor fez isso, foi trazendo à minha lembrança tudo aquilo que já aconteceu comigo. Sabe, Ele foi mostrando para mim, pautando, falando: olha, lembra disso? E eu estava ali chorando, eu olhava assim para Deus e falava: Deus, obrigado, porque o Senhor não deixou faltar o dinheiro, não deixou faltar o sustento, não deixou, sabe? E Ele me trouxe também outras coisas. Esses dias, eu peguei uma pessoa, Thais, no meu carro, e ela olhou e falou assim: eu quero dar glórias a Deus pela vida, pela sua vida. Ela falou para mim: eu quero dar glórias a Deus pela vida dela, porque ela ajudou minha filha, ajudou minha família, ela caminhou, ela trilhou um bom tempo. Então tudo aquilo que nós fazemos, ela fez aqui. A família foi restaurada, houve casamento. Eu não sei se ela vai lembrar, acho que você foi até madrinha. Não lembro mais ou menos da conversa. Eu sei que ela falou de você e falou muito bem. E ela falou que graças a você, a filha dela voltou ao caminho. E a gente precisa honrar quem tem honra. Honrar a quem tem honra. Porque quando nós nos dispomos de algo, o Senhor, Ele abre as portas e Ele faz muitas coisas. O nome da sua esposa? Lena? Adriana, nossa Deus, meu ouvido tá bom. Adriana, quando você falou algo para mim aqui, né, você falou assim: ele veio mudado. Ele veio mudado, ele foi transformado. Sim, é Deus que faz isso. Mas é bom a gente saber que a gente está fazendo aquilo que é importante. E não é aqui dentro. Não é aqui dentro. É depois daquele portão. Hoje eu vou falar sobre amabilidade. Eu vou falar sobre algo que nós precisamos treinar e viver lá fora. É onde nós somos testados. É onde nós somos colocados à prova a todo momento. O que é amabilidade? É uma pessoa ser amável, ser gentil. É uma pessoa que traz ali, dentro de si, Jesus. É uma pessoa que mostra aquilo que está aqui dentro. Nós somos templos do Espírito Santo. E por sermos templos do Espírito Santo, nós precisamos refletir a face de Cristo.
A palavra está em 2 Timóteo 2, de 23 a 26. 2 Timóteo 2, de 23 a 26, a palavra do Senhor nos diz assim: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. Sempre. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Até aí. Deus, ele transforma o nosso relacionamento. Deus, ele muda a nossa vida para que nós possamos alcançar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós andamos, quando nós caminhamos, você pode ter certeza, como a irmã falou, você não é crente? As pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão vendo a sua atitude, o seu movimento, o que você está falando, o que você está fazendo. E quando nós temos esse Jesus, ele nos ajuda a ser mais amável, a ser mais atencioso, a falar de forma mais branda. Eu falo por mim, eu era uma pessoa muito... Eu sou ainda com alguma situação. Quando me falam de Deus, falam alguma coisa que é errado, eu fico bravo, porque eu fui enganado muitos anos. Eu fui enganado. Lendo a palavra e sendo enganado. Lendo a palavra e absorvendo mentiras. Lendo a palavra e ficando para trás. E eu olhava e falava: Deus, por que isso acontece? E Deus falava comigo: vai chegar um tempo que você vai entender. E hoje eu entendo. Por quê? Porque isso me gerou algo assim dentro de mim, que eu não consigo parar e não fazer aquilo que o Senhor me toca. Eu posso estar andando na rua. Se eu escutar alguém falando uma besteira, eu paro, volto e falo para a pessoa, eu falo assim: me explica isso. Eu peço para a pessoa me explicar, para saber o que ela tem, e ela vai me explicar. Eu olho para ela e falo assim: leia a palavra. E ela vai ler a palavra, e automaticamente ela vai olhar e falar: uau, não é verdade isso que eu estou falando. Eu fiquei inconformado com pessoas que mentem, pessoas que falam da palavra que não é verdade, coisas que são falácias, que vão atrasar a vida das pessoas. Mas para isso eu preciso ser amável, eu preciso ter sabedoria para andar e fazer aquilo que eu preciso fazer, aquilo que o Senhor me colocou. Ele permitiu que eu passasse um tempo daquele jeito, sendo enganado, para que hoje eu venha a trazer a palavra de uma forma correta, sabe, renunciar, sabe, aquilo que veio como mentira. E uma das pessoas que me falaram a verdade foi um missionário, que ele é da Espanha. Eu olhei para ele, eu fiquei irado com ele, porque eu falei: não, a palavra não fala isso. Ele falou: fala. E ele pegou, olhou para mim e falou: leia. E eu li a palavra. No momento que eu li, o Espírito Santo colocou no meu coração e falou: é isso que ele está falando. E eu olhei para aquilo e falei assim, olhei para ele e falei: cara, perdão, eu peço perdão porque eu pensava de um outro jeito. E o Espírito Santo mostrou que eu estava errado. Mas nós precisamos também saber pedir perdão. Bem, para que nós sejamos amáveis, gentios, é necessário renunciar a nós mesmos. É o que tem sendo dito desde o começo desse culto. É o que vem sendo dito através do pastor.
Sabe, eu preciso, às vezes, ouvir aquilo que o Senhor tem falado através da vida de pastor. Eu preciso, porque aquilo é instrução, aquilo é vida, aquilo me traz, sabe, orientações. Por mais que venha trazer para nós uma irritação, não, o que ele está falando é algo que está mexendo comigo, está me incomodando, é para incomodar. A palavra de Deus, se ela não incomodar, ela não está sendo libertadora, ela não está sendo curadora, ela precisa incomodar, ela precisa gerar dentro de nós um conflito. Se nós estamos recebendo a palavra e saímos do mesmo jeito, então peraí, eu não estou escutando, eu preciso buscar o Senhor de uma outra forma, eu preciso entender os propósitos de Deus, eu preciso colocar os meus joelhos no chão e orar mais e falar, Senhor, o que o pastor está falando eu não estou entendendo, eu preciso entender, eu preciso ser curado, ser transformados, eu preciso disso. Para quê? Para que eu seja empático, para que eu tenha, sabe, lá fora, algo de bom para entregar para as pessoas, sabe, algo de importante, aquilo que eu recebi na igreja de metodista ali de Santo Amaro. Eu entrei na igreja, uma pessoa chamada Miriam Kerr, ela já faleceu, ela chegou, olhou para mim e falou assim, seja bem-vindo, ela me deu um abraço. Aquele abraço, eu sinto aquele abraço até hoje, porque não foi ela, foi Jesus. Foi Jesus. Jesus me abraçou ali naquele momento e me trouxe ali uma vida que eu nunca tive. Eu não tinha. Eu era uma pessoa totalmente perdida. Eu agradeço a Deus por aquele abraço, por aquele momento. Sabe, então não deixe de abraçar. Não deixe, sabe, de olhar as pessoas e falar, Senhor, o que eu posso fazer por essa pessoa? Sabe, nós precisamos ser empáticos, nós precisamos praticar, sabe, essa ação do Senhor em nossa vida. Ser gentil, sabe, porque os frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito é você ser amável. Você não está sendo amável? Então, peraí, tem coisa errada. Eu entendo dessa forma, se o pastor... eu falar alguma coisa errada, pode me brecar, tá? Por favor. Eu penso dessa forma. A palavra nos diz que o Senhor, Ele vem até nós. Nós não conseguimos ir até Ele. Ele fala, não foste vós que me escolheste, eu escolhi vocês. Eu estou com vocês. E para isso acontecer, o que acontece? Ele gera dentro de nós, primeiro, a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem nos convencer do juízo e do pecado. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos gerar vida em nós, mas através do Espírito ele nos convence do juízo e do pecado, e ele nos traz alegria e nos traz, sabe, a motivação de caminharmos. E quando nós temos ele dentro de nós, automaticamente nós temos a amabilidade. No começo, não. Mas a palavra fala em Efésios 5:18, se eu não me engano. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E eu preciso praticar isso, eu preciso absorver essa palavra. Mas antes, eu queria trazer algo para vocês, referente ao que o pastor falou. O Senhor, ele estava falando e o Senhor foi bombardeando minha mente ali. E outra coisa, ele fala assim em Marcos 11:24. Não precisa, presta atenção no que ele fala. Eu queria deixar isso para vocês assim de uma forma muito clara. Portanto eu lhe digo, não sei se projetou, portanto eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Portanto, eu vos digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creia que receberão. A minha versão está dizendo, creia que receberam e lhes sucederá. Você crê que você ora e as coisas acontecem? Vocês creem? É assim. Quando nós temos o Espírito dentro de nós, quando Ele habita dentro de nós, quando Ele trabalha o nosso coração, quando Ele mostra a nós aquilo que Ele quer, nós oraremos e não haverá um coxo sequer sem cura, não haverá um endemoniado sem libertação, não haverá.
Não haverá. Porque essa igreja será conhecida como uma igreja do Senhor. Igreja de milagres. Igreja de vida. Igreja de verdade, não igreja de mentiras. Porque quando nós caminhamos para a verdade, o Senhor, Ele nos abençoa. Mas isso precisa estar dentro do nosso coração. Isso não pode ter dúvida na nossa mente. Porque o Espírito, ele trabalha em nós de uma forma plena e única. Ele não trabalha diferente. Mais do que apenas ser amável e gentil, o fruto do Espírito nos capacita a amarmos até mesmo aqueles que nos odeiam. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você orar por aquele que te odeia, aquele que te persegue. Eu passei por uma situação há um tempo atrás, compartilhava com o pastor. Não é fácil a gente orar pelas pessoas que nos perseguem. Não é fácil a gente pegar e olhar e falar: Senhor, abençoa aquela vida que me fez tanto mal. Não é fácil, mas nós precisamos ter o quê? Ser amável, amar, ser gentil. É fácil isso? Não é, meu irmão, não é. Não é. Não é fácil. Sabe, quando nós somos vítimas de injustiça, eu não sei quantos aqui de nós já foram vítimas de injustiça. Eu não sei. Eu sou campeão desse negócio. Sabe, aonde eu estou, as coisas vão acontecendo, eu olho para minha esposa e falo: uau! Falo: Deus, quando vai parar essas coisas aí? Ele fala: não, calma, continua. Quando você vir para cá, a gente dá uma cessada nesse negócio. É vida. Vida de crente. Vida de pessoas dentro da palavra. Vida de pessoas que estão caminhando. Sabe, ser abandonado é o mínimo, gente. Ser abandonado é o mínimo. É o mínimo. Agora, uma coisa que eu preciso abandonar, continuar abandonando, são as ideias que a carne gera no meu coração. Isso eu preciso continuar abandonando. É fácil? Não, não é fácil. Porque eu tenho vontade de fazer aquilo que eu quero. Eu tenho vontade. Às vezes eu tenho vontade de fazer uns negócios aí que eu olho assim para Deus e falo assim, a palavra de Deus fala assim: irai, mas não pecar. Eu falo: Senhor, eu estou quase pecando. Estou ali, sabe, o nervo já está, eu estou pedindo para Deus falar assim: me tira daqui. Eu viro as costas e saio correndo, às vezes saio andando, virando as costas, porque eu não posso pecar. Eu preciso permanecer firme. Eu preciso andar na novidade que o Senhor me entregou. Aquele homem que entrou naquela igreja, recebeu aquele abraço, foi morto ali na frente daquela igreja. Ele foi morto. Sabe, hoje sou nova criatura. As coisas velhas já se foram e tudo se faz novo na minha vida e na sua vida. Sabe, não é somente dessa forma que nós, é exatamente dessa forma que nós precisamos viver. Sabe, mas existe algo em nós, muitas vezes, que nos tomam a nossa mente. É o medo. Será que eu vou fazer de novo? Será que eu vou agir daquela forma de novo? Será que eu vou viver daquele jeito de novo? Esse medo, ele perturba, sabe, ele incomoda. E o inimigo, muitas vezes, sabe aonde nós temos medo, aonde nós temos aquela fraqueza. Ele sabe disso. Mas nós precisamos permanecer firme. Olhar para o Senhor e entender aquilo que Ele tem, sabe, para nós. E nós não podemos aceitar aquilo que vem do inimigo, aquilo que vem da carne, aquilo que vem, sabe, tragando as nossas forças. Por muitas vezes, essa semana mesmo, eu estava caminhando, eu estava andando e olhando para Deus, eu comecei a orar. E eu comecei a orar. Falei: Deus, eu não estou aguentando. Está difícil de caminhar, está difícil. Eu falei: eu preciso de um socorro, eu preciso de um escape. Sabe, muitas vezes nós olhamos um pastor e falamos assim: nossa, a vida dele é topzinha. Não. Ora, jejua, coloca o seu joelho pela vida dele. Coloca o seu joelho no chão, ora pela vida dele, pela família.
Porque muitas vezes nós estamos passando por situações que, olha, só Jesus. Sabe aquela história que nós escutamos a todo momento, que o Senhor não dá nada além das nossas forças? Com o pastor ele avança um pouco mais. Porque ele fala assim: eu vou te entregar coisas maiores, porque você precisa cuidar de mais pessoas. Sabe, e esse medo gera em nós. Nós somos às vezes tomados por medo. Somos tomados por um sentimento que nos dificulta caminhar. Mas o Senhor é nas nossas vidas. E Ele vem, hoje Ele me fez isso totalmente. O começo do culto, eu dou glórias a Deus por estar aqui. Eu dou glórias a Deus. Sabe, porque a palavra, o louvor, o primeiro louvor, sabe, que você cantou, foi algo assim que mexeu dentro de mim. Que Ele fez eu mostrar, Ele me mostrou, falou: olha, lá naquela estrada lá, eu estava com você. Lá naquela estrada eu estava caminhando com você. Até hoje eu estou com você. Aonde foi que eu deixei de estar com você? Aonde Deus deixou de caminhar junto com você? Aonde? Me explica. Eu queria que você olhasse e falasse assim: aonde que o Senhor parou de caminhar junto com você? Nunca. Nunca. Porque se você está aqui hoje, Ele está caminhando junto com você. O medo é um sentimento que muitas vezes pode atrapalhar as nossas vidas, mas a palavra do Senhor, ela nos fortalece. O Senhor também fala muito sobre isso em algumas passagens bíblicas. Ele fala que nós possamos ter essa vontade de estar buscando. Em 1 João 4, ele fala assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Você tem medo de ser castigado? O que o pastor falou hoje aqui? Qual foi o texto que ele falou sobre o perdão? Nós lembramos do texto? Qual foi o texto que ele falou? O que ele disse? Lição de casa. Lembra desse texto? O que o Senhor fala para nós? Quando o medo vier, nós precisamos usar a palavra. E ele fala aqui: porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se eu tenho medo, eu não estou em Cristo. Eu não sou nova criatura. As coisas velhas não passaram, tudo permanece do mesmo jeito. É isso que eu digo quando eu falo que eu tenho medo, que eu tenho receio. Eu posso passar tribulação? Sim, eu posso. Mas o Senhor, Ele vai caminhar comigo, Ele vai andar comigo. Ele falou para mim: eu estou com você até o final dos séculos. Por que eu vou desacreditar nisso? Eu não posso desacreditar, eu preciso olhar e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor habita em mim, eu sou templo do Seu Espírito. Eu costumo falar que a gente vem se reunir aqui na igreja para aprender somente, porque a nossa igreja é lá fora. A nossa igreja é lá fora. Eu compartilhava aqui no começo, eu estou fazendo Uber, porque eu tinha um trabalho, perdi o trabalho. Eu tinha um outro trabalho, perdi o outro trabalho. E o Senhor falou assim: eu preciso tirar você do meio dessa gente. Aí eu falei: tá bom. O que eu vou fazer? Ele falou: você tem um carro ali, pega o carro e vai andar, vai trabalhar. Eu peguei e comecei a trabalhar, comecei a fazer. E eu posso falar agora assim: Uber igreja, porque quem entra lá dentro eu estou pregando, eu estou falando do amor, sabe? E as pessoas que estão entrando ali dentro estão sendo alimentadas. Falar nisso, semana passada teve uma pessoa que foi 1 hora mais ou menos de conseguir conversar com ela, e no momento antes dela descer, eu olhei para ela e falei: você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ela falou: eu quero. Eu falei: glória a Deus, então vamos aí, vamos orar. Oramos e ela aceitou Cristo naquele momento. Sabe, muitas vezes nós somos tímidos, os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Vocês sabiam disso? Sabiam? Se a gente fica quietinho, ah não, peraí, o que vão falar de mim? O Senhor olha para você e fala assim: eu falei para você que tímido não entrava aqui não, então
Nós não podemos ser tímidos. Nós precisamos olhar e abrir a boca. Pensa numa pessoa tímida. Era minha esposa. Não sei quem conhece ela aqui, mas fala hoje pelos cotovelos. Ela fala. Meu Jesus amado, eu fico... Ela olha para mim e fala assim, não, a gente vai fazer uma visita numa casa. Ela olha para mim e fala assim, não fala muito. Eu falo, beleza. Aí ela chega, senta, começa a falar, pronto, esquece. É 2h30 batendo papo. Aí eu olho para ela assim e falo assim, eu faço assim para ela. Aí ela olha assim. Eu estava falando de coisas importantes. Eu falo, tá bom, tá certo. E aí eu que falo, tá certo. Nós somos fortalecidos através desses versículos. Nós somos fortalecidos através da palavra de Deus, através daquilo que Ele já tem entregado a nós, sabe, dando paz, saúde, visão. Se eu não leio a Bíblia, eu sou leigo demais da conta, porque a Bíblia ela me traz paz, saúde, visão e sustento. Você sabe quantas vezes eu cheguei em casa, olhava para os meus filhos, a Thaís conhece eles todos, olhava para eles, olhava para minha esposa e falava assim, Deus, não tem comida no armário. E o Senhor, Ele olhava assim, começava a falar através da minha esposa. Ele começava a falar. E a palavra que Ele trazia era para nós sustento. Por muitas vezes nós comemos arroz e feijão por vários dias. Não tinha pão, não tinha as coisas. Mas a gente estava no sustento do Senhor. A gente estava ali caminhando junto com Ele. Até o momento que o Senhor entregou para mim, para que eu voltasse, saísse do Mato Grosso e voltasse. Mas Ele falou assim, você não sai daqui enquanto eu não te entregar uma bênção. Aí eu falei, tá, duro, não tinha dinheiro para pôr gasolina. Ó, sinceridade. A gente tinha um escortinho, aquele escorte ele fazia 1000 quilômetros com 1 litro de gasolina. Pode ter certeza, ele fazia 1000 quilômetros. Porque nós colocávamos gasolina, ele não marcava. Acho que Deus falou assim, se eu deixar marcando aqui, eles vão ficar na carne. Não, eu não vou deixar marcado aqui não. E a gente rodava com aquele carro. Rodava. E o Senhor nunca deixou falhar nada. Mas por quê? Porque Ele precisava treinar as nossas vidas. Mostrar para nós que Ele é o provedor. Mostrar para esse cara aqui que Ele era o provedor. Eu ganhava em torno, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 30 mil reais por mês. Eu viajava, comprava carro para minha esposa, trocava o carro dela toda hora, comprava carro para mim, fazia tudo o que eu queria. Hoje, amanhã cedo, eu acordei e não tinha nada. Nada. E o Senhor falou para mim, quem que é o provedor? Ele falou para mim, quem é o provedor? 2 anos depois eu compreendi quem era o provedor. 2 anos. Porque eu entrei numa depressão tão grande, tão pesada. Eu passei 2 anos dentro da minha casa. Eu não conseguia sair de fora. E um dia o Senhor olhou para mim e falou assim, pega o Salmo 119. Eu sozinho dentro de casa. Aí Ele olhou para mim e falou, leia o Salmo 119. Eu li o Salmo inteiro. Aí Ele olhou para mim, terminei de ler o Salmo, Ele olhou para mim e falou assim, ora o Salmo 119. E eu comecei a orar como que eu estivesse orando, falando aquilo com Deus. Quando eu terminei aquilo, a depressão tinha ido embora. Toda a doença tinha ido embora. E aquele período tinha acabado. Quando nós olhamos para Deus, quando nós nos sustentamos em Deus, nós somos levados a outros patamares, a movimentos que nós não conhecemos, movimentos que nós não imaginamos. A nossa vida, ela
precisa ser sustentada pelo Senhor Jesus. E Ele vem fazendo isso com muita propriedade. Sabe, deixa Jesus trabalhar no seu coração. Deixa, sabe, em seu coração, em sua vida, tirando todo o medo e te dando vida, vida em abundância. Apocalipse 3, de 10 a 13, ele fala assim: visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amabilidade, amor. Nós só conseguiremos vidas quando nós amarmos. Se eu não amar, eu não vou ter vida, eu não vou conseguir dar vida. Eu preciso estar firme. E onde você estiver, você seja aquele que pregue as boas novas. Se você se sente bem alimentado aqui, você se sente bem alimentado? Você está feliz? Amém? Certeza? Certeza? Quantas pessoas você trouxe semana passada aqui? Quantas pessoas você trouxe? Quantas pessoas você convidou? Quantas pessoas você falou assim: olha, eu estou sendo alimentado, eu quero que você seja alimentado? Quantas pessoas você trouxe? Ninguém? Amém, glória a Deus. Quantas pessoas nós estamos trazendo? Eu estou feliz aonde eu estou? Então eu estou sendo pecador? Eu estou pecando? Em que eu estou pecando quando eu deixo de trazer outras pessoas? Estou sendo omisso? Sabe, se você está bem aqui, é bem alimentado, foi liberto, curado, transformado, viu coisas maravilhosas e o seu coração está cheio de alegria, então você precisa encher o coração de outras pessoas. O metodista, ele tem que estar pronto para quê? Semana passada eu fiz essa pergunta, a pessoa falou assim: para comer. Aí eu olhei para eles e falei: ai meu Deus do céu, foi minha discípula. Não aprendeu nada. Eu falei: vou fazer algumas coisas aqui com ela. A pessoa precisa estar pronta para quê? O metodista. Sabe para quê? O pastor acabou de responder. Para pregar. E para quê também? Uma coisa pior. Pior não, boa, né? Quando chega esse horário assim, você tem que estar pronto mesmo. O metodista, ele tem que estar pronto para morrer. E ele tem que estar pronto para pregar. Se ele não está pronto para isso, não é um metodista. Precisa se preparar. Precisa se preparar. Não é verdade? Veja bem o que Satanás fala, né? Para Deus. Em Jó 1, de 9 a 11. Satanás responde: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui?
tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Você vê o que Deus faz pela sua vida? Eu só vou repetir aqui. Tu puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo que ele possui. É o Senhor que faz isso. Você acha que você não está sendo cuidado? Você acha que você não está sendo visto, sendo olhado? O Senhor está cuidando de você. Ele não para. Ele continua fazendo isso, ele vai fazer, ele vai permanecer fazendo isso por toda a eternidade, até a gente falar assim, não, agora pegou minha ficha aqui, minha senha chegou, eu estou indo embora. Eu costumo falar, o nosso apocalipse é o momento da nossa morte. É ali onde nós não podemos fazer mais nada. É ali onde nós não podemos abrir a nossa boca e falar um A. Eu estava vendo um vídeo essa semana e eu vi a pessoa morrendo. Ele estava assim, como está aqui. Ele pegou, fechou o olho e caiu duro, morreu. E algumas pessoas assim, mortas, assim, instantâneo, morreu. Eu fiquei olhando e falei, será que essas pessoas aceitaram a Cristo? Será que essas pessoas conheceram a Jesus? Será que essas pessoas passaram por mim e eu não falei de nada? Será que o sangue deles vai ser cobrado sobre mim? Rapaz, eu estou desse jeito, assim, a pessoa entrou, falou assim, eu sou espírita. Você mesmo. Vem cá, vou conversar com você, vamos bater um papo. Não, eu peguei um gnóstico essa semana, pastor. Peguei um gnóstico. Eu não entendi nada, ele falou que era gnóstico e ele era de Deus. Aí eu falei, tá, gnóstico de Deus. Aí ele falou assim, eu não sou ateu. Eu falei, peraí, gnóstico ateu? Eu falei, esse eu não conheço. Eu falei, eu não conheço. Porque o gnóstico, ele é uma pessoa muito espiritual. Ele é 100% espiritual. E ele não leva as coisas que o Senhor também nos deixou. A mente, a razão. Ele não faz isso. E eu olhei para ele e falei assim, tá, peraí, eu não entendi nada que você falou. Aí eu olhei para ele e falei, você lê a Bíblia? Não, não leio. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você lê a Bíblia e depois nós conversamos. Aí ele olhou para mim, não, mas o que eu vou aprender? Eu falei, você vai aprender a pelo menos entender a sua vida, porque a sua vida não está sendo compreendida nem por você. Você não sabe quem você é. Resumindo, ele foi lá, olhou para mim e falou assim, cara, você me colocou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, não, devo ter colocado umas 20. Mas você vai ler a palavra. Ele falou, não, eu vou ler a Bíblia, eu quero entender esse negócio, eu quero entender esse propósito de Deus para a minha vida. Então entrou no Uber, não sai sem palavra. Sabe, o Senhor, Ele protege nossas vidas de Satanás. Sabe como isso acontece? Lembra da vida de Jó. Nós falamos sobre a vida de Jó. Pode deixar ele. Eu estou de boa com ele aqui. Está eu e ele com Jesus aqui, nós estamos trocando ideia. Ele cuidava da família. Jó, ele cuidava da família, ele tinha zelo pela família. Você está orando pela sua esposa? Está orando pelos seus familiares? Está orando pelos filhos? Sabe quando eu comecei a orar pela esposa do meu filho? Quando ele nasceu. Falei, Senhor, entrega uma varoa perfeita aqui para ele, abençoa a vida dele, o casamento. E eu fui abençoando. Casou. A menina é top, hein? E eu gosto que ela bota ele na linha também. É bom demais aquela menina. Então o que acontece é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar, ter zelo pela palavra e preocupação com os nossos. Eu estava no Chile em janeiro e eu escutei um louvor que ele falava assim: peleas com su rodilhas, peleia com tu fé. O que é isso? Peleia, batalha com os seus joelhos. Batalha com os seus joelhos.
batalha com a sua fé, junto com a sua fé. É isso que nós precisamos. Colocar o joelho no chão e começar a orar mais, fazer algo de mais importante. Como eu posso ter frutos dignos do Espírito se eu não estou alimentando? Eu preciso ter certeza, pois pode ser feito por os nossos músculos. Eu posso orar, eu posso fazer todas as coisas com a minha razão e nada acontecer na minha vida. Eu posso fazer tudo, mas se o Espírito não estiver junto comigo, nada vai acontecer. Eu preciso ter certeza do que posso fazer. Semana retrasada eu estava na igreja do Palmeirinha e eu orei por um senhor lá. Ele tinha tido um AVC e ele não se mexia. Eu vi o pessoal mexendo ele, colocando ele na cadeira e fazendo as coisas. Eu olhei para ele assim, falei, poxa. E na hora do momento da oração, eu fui até ele, coloquei a mão nele e falei assim: a palavra diz que os velhos sonharão. É isso que a palavra diz, que terão sonhos. E no momento que eu falei isso para ele, ele olhou para mim e começou a chorar. 10 minutos depois eu olhei para ele e falei assim, eu olhei umas 3 ou 4 pessoas olhando e dando risada e feliz ali, e ele todo contente, chorando. Eu olhei e falei, ué, o que aconteceu? Não andou? O que está acontecendo? Aí daqui a pouco eu vejo ele chutando. Ele chutando. E ele chutava e voltava a perna. E chutava de novo e voltava a perna. Ele falou assim, agora eu estou mexendo a perna. Daqui a pouco eu estou andando. A palavra. Eu já vi. Quantos anos você tem? 15? Aquela menina lá sabe disso. Eu já vi uma menininha de 15 anos, igual você. Ela veio e colocou a mão na cabeça de uma pessoa, de um cadeirante no meio da rua. Olhou para ele e falou assim, levanta e anda. Ele levantou e andou. E saiu andando. Semana para Jesus. A idade para que a gente faça alguma coisa? Não. Eu já vi um menininho de 5 anos lá em Cuiabá, sendo levado. Ele olhou para o pai dele e falou, pai, me leva em tal lugar. O pai dele olhou para ele e falou assim, mas como? Ele falou, me leva agora. O pai entrou dentro do carro com o menino de 5 anos. Falou assim, entra para a direita, entra à esquerda, corre aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. Ele chegou na frente de uma casa, falou, para aqui. Ele parou, falou, abre o portão para mim. Abriu o portão. Do jeito que o menininho entrou, ele bateu a mão na porta e olhou e falou assim, você está repreendido em nome de Jesus. Na hora, o homem parou. Ele estava com uma arma na mão para dar um tiro na cabeça. 5 anos. Você tem fé? Você crê que Deus pode agir na sua vida, através da sua vida? É isso que Ele faz. Não importa onde nós estamos, o Senhor fará maravilhas. Quando nós olhamos para isso, nós precisamos ter certeza. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Nada. Tudo Ele faz. Mas Ele olha para nós e fala assim, pega a sua cruz e segue-me. Pega a sua cruz. O Senhor pegou a cruz dele. Ele teve uma trajetória de 3 anos, alguma coisa assim. Os historiadores falam 3 anos, uma coisa assim. Mas ele teve um período, vamos falar assim, ele teve um período muito bom. Qual é o nosso período? O que nós temos deixado de legado? Eu costumo falar nos velórios uma coisa muito interessante. Eu costumo falar no velório que as pessoas gravam na lápide ali quem você foi, quem a pessoa foi, não é? Não costuma falar lá? A pessoa isso, aquilo outro? O que eles vão escrever no céu?
Gente, não é para ficar sério não, calma. Há tempo ainda, dá tempo de fazer as coisas. Você precisa ter certeza de que é verdadeiro e sincero para com Deus. Eu sei que essa pregação está um pouquinho pesada, mas ela é assim. O Senhor, Ele faz isso conosco. É um dia de aniversário, 11 anos. O Senhor, às vezes, Ele prepara a nossa vida para que nós possamos passar o 12º, o 13º, o 100º ano. Ele prepara. Porque eu preciso deixar um legado aqui nessa igreja. Cada um de nós precisa deixar um legado. Sabe o que é legado? Sabe o que é legado? Sabe o que é legado? O que você deixa de ensino para outra pessoa? O que você está ensinando outra pessoa? É isso, é um legado. O que você está passando para as outras pessoas? E quando eu falo sobre isso, eu estou falando de tudo isso, porque nesse lugar não caberá a quantidade de pessoas que vocês vão falar de Jesus. Não caberá. Eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando, se eu mexo com a minha vida, se eu movimento para Cristo, o Senhor, Ele juntou quantas pessoas lá no momento da multiplicação dos pães? 5.000 é que eles perderam a conta, né? Que eles estavam falando. Que eles perderam a conta, porque eles só contam homens, não contam mulheres. Então vamos pensar, tinha 10.000 pessoas em 2 dias de pregação? Não cabe, gente. Se nós abrirmos, Wesley ele falava assim, me dá 12 homens corretos, perfeitos, eu ganharei o mundo. Quantas pessoas nós temos aqui? 3, 6, 9, 12, 15, umas 20 pessoas? Quantas pessoas nós podemos ganhar? Quantas pessoas nós falamos de Cristo essa semana? Agora, para que isso aconteça, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ler a palavra, eu preciso ter santidade. Ore pelo seu pastor, como eu já falei. Ore pela família dele. Ore pelos seus inimigos. Sabe aquela pessoa lá que começa a perturbar, liga o som e não deixa mais você dormir? Ore por ela. Ela está lá no som porque você não orou por ela. Ela está com aquele barulho todo porque você não fez nada por ela ainda. Eu peguei uma mulher essa semana aqui em Diadema, aqui na como é que é o nome ali? Não, lá para o fundo é... Serraria. Eu peguei uma mulher, eu estava levando ela lá na serraria. Eu entrei lá, entreguei ela lá, eu falei para ela assim, ela falou assim, nossa, tem uma mulher que ela é perturbada. Aí eu falei, a senhora é crente? Ela falou, sou. Aí eu falei, tá. O que você está fazendo pela vida dela? Aí ela olhou para mim, eu tenho que fazer alguma coisa? Eu falei, tem. Ora por ela. Ore pelos seus inimigos e eles se tornarão seus amigos. Ore. Mais próximos que um irmão. Tem pessoas que Deus faz com que você se afaste dela, porque o Senhor vai usar ela para te abençoar. O Senhor vai usar ela para te abençoar. E o inimigo faz de tudo para que você se afaste dela. Essa igreja, ela vai ficar cheia a partir do momento que você começar a convidar pessoas. A partir do momento que você fazer o que foi feito aqui. Olha, eu vim testemunhar sobre algo. Quando nós falamos daquilo que nós passamos,
da provisão que o Senhor entregou para sua filha, da ação que o Senhor tem sustentado o Senhor até hoje. Quando nós falamos disso, as pessoas olham e falam assim: aonde você está? Aonde você aprendeu a fazer isso? A palavra fala: e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Aqui aos confins da terra? Não. Tem muita coisa para lá ainda para ser feito. Tem muita igreja, filha dessa igreja, que vai ser lançada ainda. Tem muita igreja. Mas nós não podemos somente falar, nós precisamos agir. A pergunta de hoje é: você quer agir? Você quer fazer? Você quer pregar? Para aquela pessoa que vai olhar para você e vai falar assim: meu, você está maluco, cara, eu quero curtir minha vida. Aí você olha para ela e fala assim: cara, eu estou orando por você. Ô, menina, eu estou orando por você. Eu vou colocar você na oração. E você chega à noite e coloca seu joelho no chão e ora pela vida dela. A palavra fala para nós que quando nós oramos pelas pessoas, o que acontece? Ajunta brasas sobre a cabeça da pessoa. Então comece a juntar brasas. Comece a juntar brasas. Comece a orar. Comece a jejuar. Comece a buscar o Senhor como você nunca buscou antes. Abra a boca e fale do amor de Deus. Em Jundiapeba eu preguei para um senhorzinho. Ele estava sentado amassando lata, na beira assim da calçada, na frente de um lugar. Eu olhei para ele assim e falei, ué, todo mundo está passando, ninguém está falando com ele. Eu fui lá e sentei junto com ele. A calçada estava suja. Eu sentei junto com ele e falei: ei, quer ajuda? Ele falou: não, eu estou de boa aqui. Vai machucar sua mão, eu só tenho um martelo. Eu falei: tá bom, posso conversar com você? Pode. E ali nós conversamos. E ali ele entrega a sua vida para Jesus. Ele entende o propósito de entregar a vida para Jesus. As pessoas que a gente menos espera, as pessoas que você vê mais sorrindo, a pessoa que está sorrindo, dando risada ali, sabe, alegre, brincando com todo mundo, pode ter certeza, é a pessoa mais triste perto de você. Aquela jogadora de vôlei que morreu, se suicidou. Segundo os relatos, ela estava conversando, dando risada, brincando, conversando com todo mundo, brincando, foi para casa, se jogou e se matou. Que nós possamos ser usados por Deus. Essas cadeiras que estão aqui, eu sei que, como o pastor falou, tem muita gente que está com Covid, está resfriado e não quis contaminar os outros. Amém, glória a Deus. Cuidado com o corpo de Cristo. Amém. Elas estão cheias? Sim, estão cheias. Mas tem uma fila ali fora precisando entrar. E é a gente que vai fazer. Amém? Quando o pastor Tiago chegou para mim e falou assim: eu queria que você trouxesse uma palavra. Eu olhei para ele e falei assim: tá. Falei para ele: existe algum tema, alguma coisa? Aí ele falou: não, que o Espírito Santo falar com você. Aí eu olhei e falei assim: tá bom. E eu fui orar, fui pedir para Deus me dar discernimento e sabedoria. Porque eu sei que essa é uma igreja que luta, que caminha, que não para. Eu sei disso. É uma igreja que está disposta a pagar o preço. Mas nós precisamos agir. Oração é o quê? Orar e ação. São dois termos. Não é somente orar. Senhor, traz pessoas para cá. Tá bom. Eu estou orando, mas eu preciso ter ação. Quantas pessoas estão aí fora morrendo sem conhecer a Cristo? Quantas pessoas passam do seu lado sem conhecer a Cristo? Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor da forma que você queira, da forma que você queira. Se você quiser se ajoelhar, ficar em pé, sentado, do jeito que você quiser. O importante é que você esteja logado, como fala hoje, em Cristo.
O importante é que você esteja olhando para o Senhor. Se coloque diante dele. Se essa palavra falou algo no seu coração, se essa palavra movimentou o seu pensamento, te trouxe tristeza, falou, olha, Senhor, eu não tenho feito as coisas, é o seu momento com Deus, é o seu momento junto com Ele. Fala, Senhor, eu não tenho sido amável, eu não tenho dado, Senhor Deus, às pessoas aquilo que o Senhor tem me entregado. Eu não estou fazendo aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Senhor, muitas vezes eu não tenho crido na minha oração. Muitas vezes eu não tenho escutado, Senhor Deus, os meus pensamentos para poder olhar para eles e saber se eles estão corretos ou não. Senhor Deus, muitas vezes, ó Deus, os meus pés têm me levado, Senhor Deus, a lugares aonde o Senhor não está, mas eu não tenho colocado o Senhor ali, Senhor Deus, eu tenho somente ido, ficado, Senhor Deus, e saído sem falar do seu amor, sem apresentar o Senhor, ó Deus, para essas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir perdão, Pai. Perdão, Senhor Deus, porque eu sou negligente. Não tenho falado do seu amor, não tenho entregado, Senhor Deus, a sua palavra. Pessoas têm me dado, Senhor Deus, o lembrete que eu sou crente. Mas às vezes, Senhor Deus, nem eu bem sei, Senhor Deus, que sou ou não. Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor derrame, Senhor Deus, sobre essas vidas, ó Pai, o Teu Santo Espírito, ó Pai. Derrame sobre eles, ó Deus, o avivamento, Pai. Derrame, Senhor Deus, sobre eles, ó Deus, a Tua palavra. Senhor Deus, tudo o que queremos, ó Deus, é a Sua presença, é o Seu amor. Tudo o que queremos, ó Deus, é profetizar, ó Deus, sobre uma vida, Senhor Deus, a cura. Tudo o que queremos, ó Deus, é profetizar, ó Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, plena em Cristo Jesus para as pessoas. Tudo o que queremos, ó Deus, é colocar essas vidas, ó Deus, libertas, ó Deus, tracejadas, ó Deus, diante de Ti, Pai. Senhor Deus, nós não queremos, ó Deus, andar segundo os propósitos do mundo, mas segundo os propósitos de Cristo, Pai. Pai, leva-nos, ó Deus, a lugares, ó Deus, aonde não pisaram ainda. Revela, Senhor Deus, a nós, ó Deus, as pessoas que estão precisando de ajuda, Senhor Deus. Pai, dirige, Senhor Deus, assim como o Senhor dirigiu aquele garotinho de 5 anos, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, dirige as nossas vidas, ó Pai, para que haja salvação, que pessoas não sejam mortas, ó Deus, para que pessoas, ó Deus, não se matem, Senhor Deus, pessoas, ó Deus, possam, Senhor Deus, entender e compreender os propósitos que o Senhor tem para com eles, ó Pai. Mas dirige os nossos pés, ó Deus, com o Evangelho, Pai, dirige, Senhor Deus, os nossos olhos, ó Pai, dá-nos, ó Deus, visões, ó Deus, dá-nos sonhos, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a fazer aquilo que precisa ser feito. Pai, não queremos, ó Deus, andar raso, Senhor Deus, queremos andar em águas profundas contigo, Pai. Senhor Deus, não queremos andar por ouvir, Senhor Deus, mas queremos Te ver, ó Pai, assim como Jó viu. Nós queremos, ó Deus, andar segundo o Teu propósito. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa palavra, Senhor Deus, que ela entre em nosso coração e faça morada. Senhor Deus, incomoda, Senhor Deus, as nossas vidas, aonde nós estivermos, para que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, curadas e transformadas, ó Pai, e que haja, Senhor Deus, aqui nessa casa, essa casa de oração, essa casa, Senhor Deus, de provisão, Senhor Deus, essa casa, Senhor Deus, no qual o Senhor instituiu, Pai, Senhor Deus, que haja toda a provisão necessária para o sustento, tanto financeiro, Senhor Deus, como, Senhor Deus, espiritual, Pai, que haja, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, do pastor, sobre a vida do pastor Tiago, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, sabedoria e graça, manifestação do Teu Santo Espírito. Não permita, Senhor Deus, que haja engano, não permita, Senhor Deus, que a mentira venha, Senhor Deus, a ser mostrada, Senhor Deus, colocada diante dele, Pai, mas que haja a revelação da verdade, Pai. Senhor Deus, mostra, Senhor Deus, aonde precisa ser consertado, aonde precisa, Senhor Deus, ser feito, Pai. Dá visão, Senhor Deus, a ele, dá sabedoria, dá um coração, Senhor Deus, amoroso a cada dia. Pai, não permita que o seu servo, Senhor Deus, seja enganado com mentiras, com nada, Pai. Mostra a ele, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que haja, Senhor Deus, a revelação do Teu Santo Espírito, ó Pai. Senhor Deus, por isso que nós oramos agradecidos, ó Deus, por esse tempo tão maravilhoso que estamos aqui, e que a Sua graça, Senhor Deus, venha se manifestar sobre nossas vidas e sobre a nossa família, e sobre, Senhor Deus, esse povo, Senhor Deus, que tanto tem sede e fome de Ti.
usa nossas vidas, leva-nos, ó Deus, até eles, e que a nossa boca, Senhor Deus, não cesse de falar a palavra. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, pastor. Queremos agradecer ao pastor Sandro, e debaixo dessa ministração, meus amados irmãos, sermos enviados agora para a semana. Amém? Nós queremos então encerrar este culto debaixo dessa palavra, que você reflita. E eu creio que é uma palavra que vem do trono de Deus, amém? O Senhor não nos deixa confundidos. É isso que eu tenho a dizer. O pastor Sandro aqui já até disse, né? Nós não pedimos para ele nenhum tema, mas ele tocou em alguns pontos sensíveis, né, para nós como igreja, né, porque nós vivenciamos essa semana e que nós precisamos repensar. A gente precisa viver Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que seja uma semana abençoada. Que o Senhor te cerque por todos os lados da sua graça, do seu amor e do seu cuidado. Amém? Recebamos a bênção. Não esquece, igreja, olha só, aqui estão os materiais da escola dominical. Essa aqui é a revista de adultos, de crianças. Se você ainda não comprou a sua, só me procura. Não precisa pagar hoje não, me dá o seu nome, eu vou marcar, tá? E depois você me paga conforme der. Mas é importante você pegar, faltam poucas aqui, ó. Acho que só tem 4. A Martinha e o Gilvan já pediram uma, né? Então, ou seja, já tem 3, né? Procure, não deixe por último. Pastor, e se acabar? Se acabar, a gente vai ter que pedir na editora e sabe-se lá quando que vai chegar, tá bom? Então, se antecipe aí. Semana que vem espero vocês também, em nome de Jesus, aqui na Escola Dominical. Um tempo de crescimento, né, de conteúdo aí para nossas vidas. Recebamos a bênção, igreja. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Pai amado, por essa ministração, Senhor. E queremos andar, Pai amado, sobre ela. Queremos meditar sobre ela, Pai, porque vem ao encontro, Deus, de algo que nós precisávamos ouvir da Tua parte. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por podermos, ó Pai, neste mês que estamos vivenciando de aniversário, 31 dias de jejum também, Pai amado, de oração. E obrigado por tanto o Senhor falar a nós, ó Pai. Eu te peço só uma coisa, Senhor. Que o Senhor, através desse jejum, Pai amado, continue, Senhor, Pai amado, cada vez mais falando aos nossos corações, jogando a Tua luz, ó Pai, sobre a nossa escuridão, jogando, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo, Deus, que ainda, Deus, precisa ser transformado em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor, ó Pai amado, venha transformar em nome de Jesus. Nós te rendemos graças, ó Pai amado, e que o Teu poder continue operando em nossas vidas para a glória do Teu santo nome, Senhor. Oramos mais uma vez por aqueles irmãos e irmãs que não estão aqui, Senhor, que estão com problemas, ó Pai, de saúde. Oramos, ó Pai amado, por aqueles, ó Pai, que estão agora sendo disputados pelo diabo, Senhor. Muitos, ó Pai, desejaram estar aqui, Senhor, mas o inimigo tem segurado ainda suas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus, quebra todo laço, quebra, Senhor, Pai amado, toda investida do inimigo, quebra Espírito Santo de Deus, ó Pai amado, todo espírito de preguiça, Pai amado, quebranta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a cegueira, Senhor, Pai amado, espiritual que tem, Pai amado, tirado pessoas dos seus caminhos. Eu oro, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que o Senhor, Pai amado, venha trazer revelação dos céus sobre essas vidas, ó Pai. Oh, Deus, Pai amado, que preferiram agora, que deram desculpa de cansaço, que deram desculpa, Pai amado, de compromissos, Pai. O maior, o melhor compromisso é estar na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. E envia-nos agora, Senhor, Pai amado, para essa semana, Senhor, para sermos agentes, ó Pai amado, de transformação, Deus, deste mundo, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Recebamos a bênção, igreja, e que a graça em Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, o poder e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe não somente hoje, mas todos os dias da nossa caminhada. E quem crê diz: amém. Que Deus te abençoe. Dá um abraço nesse irmão do seu lado. Uma boa semana e fique com Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor.